Manhã de sexta-feira, hoje dia 22 de março de 2026. A paz do Senhor seja com todos vós. Amém. Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Os vossos irmãos em Cristo, Pastor Fernando e a irmã Esther Koenig, juntos mais uma vez aqui, para transmitir para os irmãos e para nós também a palavra do Senhor, os conselhos eternos, sempre observando o Santo Evangelho de Cristo, as palavras que nos traz esperança. Cristo em vós, esperança da glória. Nos reunimos agora, esta família que todo dia vai crescendo. E nós agradecemos e falamos assim: sejam bem-vindos, para ouvir também a palavra do Senhor. Sou agradecido a Deus a todos vós. Eu, a Esther, nós agradecemos a Deus pelos irmãos, pelas vossas orações e pelo amor dos irmãos para conosco. Vamos prosseguindo assim, irmãos, nos seus comentários, no seu compartilhamento de mensagens, tudo no amor do Senhor. O nosso vínculo maior, um com o outro, deve ser o amor em Cristo Jesus. Amém. E vamos prosseguindo nessa marcha até nós encontrar o dia da eternidade. O Senhor sabe quanta luta e tribulação você tem passado. Nós também, e lutamos para alcançar. Irmãos, é tudo pela fé. Nada a gente vê. Se tu não lê a palavra e não crê no que está escrito, tu não tens como alcançar essa posição mais bela que um homem pode ter nessa vida, estar agradando a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ultrapassar todas essas barreiras que ainda temos que passar. Então precisamos de fé. Nós vamos enfrentar o inimigo todos os dias, mas continue andando. Continue andando. Tem muitas perguntas que chegam, irmãos, nos comentários. Eu não tenho como responder aqui, mas vai ouvindo a palavra, vai ouvindo, que um momento ou outro, vai examinando as Escrituras. Procure também se chegar a um irmão que tem conhecimento da palavra, ele vai te esclarecer algum ponto que você está em dúvida ou coisa semelhante. Porque nós vimos que tem muita gente hoje que, em vez de ajudar, ele lança tropeço para o outro. Então, tens que ter cuidado com quem vai te ensinar. Mas nós estamos orando para que esta família alcance sempre o objetivo maior, que é manter realmente Cristo em nós. E se não estiver ainda Cristo na tua vida, você vai poder alcançar esta oportunidade. Nós estamos falando aqui praticamente todos os dias, não é? Sobre a vida eterna. Irmãos, eu lembro de um tempo em que havia, em toda a cidade, tinha lojas muito bonitas de agências de viagem. Era agência de turismo, agência de viagem. Hoje se faz tudo de casa, via internet, coisa assim. Não se tem mais aquelas lojas bonitas. Eu me lembro que a minha primeira viagem internacional eu fui, comprei um pacote, né? Chamava um pacote para ir e voltar. E às vezes quando a gente chegava lá no destino, se decepcionava com alguma coisa. A Esther lembra, uma vez nós compramos um desses pacotes e fomos para Belém do Pará. Não era internacional, era aqui dentro do país, mas muito longe. E chegamos lá, o hotel que nos ofereceram não tinha nada daquilo que era, lembra, Esther? Nada. No outro dia, a Esther saiu com os meninos na rua e foram procurar um outro hotel. E acharam, nós achamos outro hotel melhor e mais barato. Então saímos daquele. Agora, para onde nós estamos indo, irmãos?
todo mensageiro, todo homem, toda mulher que anuncia o Senhor, é como se ele fosse um agente que está oferecendo uma viagem, que está te dando planejamentos, te dando conselhos, dizendo como é que você deve proceder para chegar até lá. Não envolve valores nessa viagem. E também é só de ida, não tem volta. Mas pela fé nós cremos, irmãos, que tudo que está escrito acerca daquele lugar que nós estamos indo assim, parece que tem gente que diz, mas eu estou indo no escuro não pode ir, porque se você estiver com Jesus, ele é luz, o caminho dele é luz, tem o brilho da salvação, você não vai se perder, procure andar no caminho que é Jesus, aí tu não te perde. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 9 e o 10, ele diz assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviram e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, pela fé. Versículo 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Aleluia. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Quem tem o Espírito de Deus, ele vai, às vezes, irmãos, não é revelado tudo e não é mesmo, porque nós vamos encontrar muito mais do que nós imaginamos. Como Paulo escreveu aqui, olhos não viu, ouvidos não viu, não ouviu e nunca penetrou tudo no coração do homem. Mas o Espírito Santo nos faz entender o suficiente para nós dizer, Senhor, eu não vou desistir do caminho. Não vou desistir do caminho. Eu vou até o fim. Quando nós ouvimos, irmãos, os nossos hinos bem antigos, de todos os hinários cristãos, eles têm hinos lindos. Olha esse que nós estamos ouvindo como fundo aqui. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. É um dos mais antigos. Às vezes tem um pouquinho de diferença na letra de um hinário para outro, mas a melodia sempre é a mesma. Um hino divinal. E quantos hinos a mais? Eu conheço muitos hinos da harpa cristã, do cantor cristão e de outros hinários também. Hinos que falam coisas que um poeta de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu e a igreja canta em toda a terra. Não é essas músicas de hoje, esses ritmos musicais que nós temos hoje, que é estranho ao ouvido da igreja que está indo para Sião. Mas aqueles hinos que falam de uma saudade. Assim como o salmista escreveram os hinos, também nós temos poetas na igreja, inspirados pelo Espírito Santo, para revelar ao nosso coração, para nos deixar alegres e felizes, sabendo que existe uma pátria feliz. A Esther vai ler uma das estrofes desse hino aqui, o último versinho desse hino, a estrofe desse hino, e também falar um pouco sobre isso. Que nos diz assim, e quando Cristo, enfim, me vier chamar, nos céus com serafins irei morar. Então me alegrarei, perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus de ti. Irmãos queridos, como foi lido ali, no versículo, acho que foi no versículo 9, 10. Espírito ali, quando nós aceitamos Cristo, quando nós somos um novo nascimento, o nosso espírito, que na Bíblia sempre está escrito o nosso espírito com E minúsculo, e o Espírito de Deus com E maiúsculo. Quando nós aceitamos o milagre do novo nascimento da nossa vida, o Espírito de Deus se funde ao nosso espírito. Daí ele começa então a mostrar o que foi lido ali na palavra.
Ele começa a fazer nós entender pelo seu Espírito, porque os dois agora estão entrelaçados, o Espírito do homem com o Espírito de Deus, e ele começa a nos revelar as maravilhas do céu, coisa que ninguém nunca viu, nunca ouviu, mas está preparado para nós. Irmãos, e olha, o que será maravilhoso naquele dia, porque nem tudo nós agora podemos saber, porque nós não vamos entender. Nós ainda estamos ligados a esta terra. Nós não podemos entender a maravilha que está lá reservada para aqueles que são nascidos de novo, e o Espírito de Deus está entrelaçado com o nosso espírito. Deixa eu ler outra vez esse versículo para Esther comentar mais um pouquinho. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito de Deus penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Mais um versículo. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Só eu sei as minhas coisas. Só esse Espírito com E minúsculo que a Esther falou, que sabe que está aqui dentro, não é? Senão o Espírito, ó, com E minúsculo, o Espírito do homem, que nele habita. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito com E maiúsculo, o Espírito de Deus. Então ele, né, Esther, nos dá a oportunidade de entender um pouquinho da glória que nos espera. Quando o Espírito de Deus está entrelaçado, como eu já falei, com o nosso Espírito, o Espírito humano, o Senhor começa a nos revelar alguma coisa, não tudo. Porque nós não vamos entender mesmo assim tudo que está reservado para nós. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a entender e nós saber que o Espírito de Deus está junto conosco, dentro de nós, entrelaçado com o nosso Espírito. Então nós vamos aguardando para a nossa chegada lá. Lá nós veremos tudo como é. Queridos irmãos e irmãs, povo de Deus, Aleluia. Uma coisa eu posso afirmar com toda certeza: nós não seremos decepcionados. Não. O Senhor tem o melhor para oferecer para os seus escolhidos que daqui vão sair. Verdade. Pelos que já morrerem vão ressuscitar, e para nós que estivermos vivos. Nós não seremos decepcionados. O Senhor estará conosco para sempre. Habitaremos com o Senhor Jesus, Aleluia. Com toda a milícia celestial, com anjos e arcanjos e o nosso Deus, tudo preparado. Então, irmãos, não é como aqui, como esses agência de viagem que eu citei, que vai para um país distante ou dentro do nosso próprio país, chegamos lá, fomos decepcionados, temos que trocar de lugar. Lá, não. A partir do momento que você passou nos portais eternos, findou a carreira aqui, preparou, e teu corpo foi transformado, como falamos ontem ainda na mensagem, adentraremos as mansões celestiais, e lá seremos guiados pelo Senhor. O tempo é o tempo de Deus. O tempo é o tempo de Deus. Não tem mais calendário, não tem mais relógio, não tem mais dia, não tem mais noite, não tem mais nada. Mas a glória do Senhor estará conosco para sempre. Para encerrar, irmãos, nós falamos ontem na Pedrinha Branca e muitos comentários hoje sobre a Pedrinha Branca, não é? Pedrinha Branca, um juiz, tanto grego como romano, quando ele tinha um condenado e era solto, ele estava numa expectativa, estava no julgamento. Se ele fosse solto, ele recebia uma pedrinha branca. Você está livre, leva a pedrinha branca. Um atleta também lá da antiguidade, quando vencia, recebia uma pedrinha branca com o nome dele gravado.
E o Senhor, lá no alto, muito, desde a eternidade, tem esse plano. Uma pedrinha branca para os vencedores, para aquela reserva que ele tem aqui na terra, chamado igreja. Coisa linda, irmãos, lindo, lindo, lindo é a igreja, que conserva como igreja de Cristo. E na carta que foi escrita por João, amando de Jesus, diz assim no versículo 17 do capítulo de número 2 do Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer o maná escondido. Esse maná escondido, irmãos, não é semelhante ao maná que os homens comeram aqui e morreram, mas é uma reserva especial, eu creio, que o Senhor deixou no céu para mostrar o seu amor para com todos nós. E agora escute sobre a pedrinha. E diz mais aqui: dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. São coisas dos céus. Agora imagina, emendando com essas, quantas novidades, quantas coisas nos aguardam. E quem cambou ou descambou para o outro lado, sabe que é o lugar da perdição eterna. Se você quiser saber mais, volte amanhã para ouvir, nós vamos continuar falando nas grandezas de Deus. O agente dessa viagem é o Espírito Santo, e ele nos ajuda a falar sobre esta viagem eterna. Querido e soberano Pai, nós te agradecemos, Pai, porque tu sempre nos surpreende com coisas novas que nós nunca falamos. Oh, querido Deus, aleluia, guarda o teu povo. Aqui, Senhor, às vezes nós vivemos aflitos, angustiados, somos decepcionados tantas vezes, mas tu, nas tuas promessas, nunca vais decepcionar os teus queridos, aqueles que tu ama, aquilo que tu reservou para os que te amam, Senhor. Nós queremos declarar o nosso amor mais uma vez para ti. Nós te amamos, Senhor. Estamos aguardando o glorioso dia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, tenham um abençoado dia. E querendo Deus, amanhã a gente volta. Até lá, na paz de Cristo Jesus. Aleluia.